vai pegar a arma aberta, né? Você vai pegar a arma fechada, você vai introduzir carregador. Bom, porque aqui ela já está pronta para qualquer disparo. A trava dela é essa que eu não uso nunca, né? Isso aqui pode lhe matar no confronto armado, eu vou explicar o porquê. Ataca o inverteu lá em cima, ataca a empunhadura alta. Empunhadura alta. Calma, abre. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai começar as nossas aulas sobre inquérito policial, sobre investigação criminal. E de antemão já vou dizer que a gente vai aqui demandar alguns blocos a respeito da matéria de inquérito policial. Por quê, professora? Porque em absolutamente todos os concursos onde é cobrado processo penal, absolutamente todos é cobrado inquérito policial. Então, é uma parte da disciplina de processo penal que é cobrada em todo e qualquer concurso que cai processo penal. Fora isso, a gente tem diversas submatérias dentro do inquérito policial que são muito cobradas. Então, a gente precisa ter um certo cuidado maior com o inquérito policial. Então, de fato, dentro da matéria de processo penal, é uma submatéria que eu, particularmente, tenho um cuidado muito maior, justamente pela alta carga que é cobrada em concurso público e pela impossibilidade, eu costumo dizer isso, que é impossível ter uma prova de processo penal que não caia absolutamente nada de inquérito policial. Sempre vai ter pelo menos uma alternativa que vai falar de inquérito policial. A gente tem que ter cuidado com isso, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos começar. E aqui, já falar para vocês que, como eu falei, a gente vai fazer uma certa divisão, tá certo? A respeito desse inquérito. Então vamos começando aqui, sem pressa, mas para que a gente entenda absolutamente tudo de inquérito, tá bom? Então vamos lá, deixa eu cortar logo o material para a gente ir para o que interessa e não perder tempo. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de inquérito policial, a primeira questão, vou botar aqui, ó, IP. A primeira coisa que a gente precisa saber de inquérito policial é o conceito de inquérito policial. Deixa eu logo dizer para vocês. O inquérito policial, vou botar aqui e depois a gente conversa um pouco sobre isso, tá? O inquérito policial, gente, ele é um procedimento, eu vou botar aqui, ó, ele é um procedimento de quê, professora? De coleta de elementos de informação. De informação. Mas a gente pode ainda acrescentar um pouco mais nesse conceito. Como assim, professora? Ele serve, né? Ele é um procedimento para coletar esses elementos de informação, ou, se você preferir chamar de provas, mas já eu explico por que eu não chamo, para subsidiar uma ação penal, certo? Então, vamos aqui. Então, o conceito de inquérito é que ele é um procedimento de coleta de elementos de informação ou prova para subsidiar uma ação penal. Então, vamos aqui, ó. Veja bem. Deixa eu vir aqui para explicar para vocês um pouco desse conceito. Vamos lá. Bom, primeira questão. O inquérito, ele é um procedimento. Ele não é um processo, né? A gente ainda não está na fase processual, então ele é um procedimento. E ele serve para quê, professora? Para coletar elementos de informação. E esses elementos de informação são sobre o quê, professora? Sobre duas coisas. Indício de autoria e prova da materialidade. Eu vou até escrever isso aqui para você, que é para você não esquecer. Deixa eu vir para o material. Então, o que são esses elementos de informação? Eles são para provar duas coisas. Indício de autoria e prova da materialidade. Ou seja, que o crime de fato aconteceu, certo? Professora, por que a senhora fala elementos de informação, mas botou provas entre parênteses? Amores, é o seguinte, na verdade, o inquérito policial, ele é uma coleta desses elementos, né, dessas informações a respeito de quem cometeu, primeiro, se o crime ocorreu, que crime foi, como ocorreu, qual é a motivação e quem cometeu aquele crime. E aí eu estou coletando todas essas informações. Só que essas informações que são coletadas em sede de inquérito, elas ainda não passaram e não vão passar em sede de inquérito pelo contraditório e pela ampla defesa. Como não passaram e como não passam pelo contraditório e pela defesa, só vão passar quando forem para o processo,
Aí a gente fala, o termo mais correto seria utilizar elemento de informação, porque prova é aquilo que passou pelo contraditório pela defesa. No entanto, eu quero muito aqui a atenção de vocês, até me ajeitei aqui na cadeira, porque é o seguinte, você não vai considerar isso para prova. Para prova, você vai considerar tanto prova como elemento de informação. O teu avaliador na tua prova, ele não faz essa distinção. Então, se na tua prova tiver assim, o inquérito policial é um procedimento para coleta de provas, tá certo. Você vai botar como certo. A única coisa que eu tô te explicando é porque se em algum momento vier elemento de informação, tu precisa entender qual é a diferença, tá? Mas se vier que o inquérito policial é um procedimento para coleta de provas, você vai marcar como certo, porque é isso que vai considerar. Agora, se for uma questão aberta, discursiva, porque muitos dos concursos têm, e aí falar sobre o que é o inquérito, constitui o inquérito, natureza jurídica do inquérito, aí você vai dizer, é um procedimento administrativo de coleta de elementos de informação. Há quem diga que é coleta de provas, mas prova é aquilo que se passa pelo contraditório pela defesa. Mas se o cara te fizer uma pergunta nessa no dissertativo, é porque ele quer saber se você sabe sobre isso. Agora, numa objetiva, preste atenção aqui na bitoca dos olhos da tia. No objetivo, você vai votar como certo. Inquérito é o procedimento para coleta de elementos de informação e inquérito é o procedimento para coleta de prova. Tanto faz, tá certo? Show de bola. Vamos aqui voltar para o material. Bom, então a gente já sabe aqui o nosso... Opa, peraí. A tia se perdeu aqui. O nosso conceito de inquérito policial, tá certo? Beleza? Bom, ainda sobre isso, a gente vai ter que, então, associado ao conceito, a gente vai ter que saber a finalidade. A finalidade daquele inquérito policial. E qual é a finalidade do inquérito policial? Acho que até já falei ali anteriormente. Mas a gente vai ter uma dupla finalidade. Então, eu vou botar aqui, ó. Quando a gente fala de inquérito, a gente tem uma dupla finalidade. Que dupla finalidade é essa, professora? Aqui, ó. Primeira finalidade do inquérito: comprovar a materialidade do crime. Então, a primeira coisa é a gente comprovar que o crime aconteceu, a materialidade do crime. Segunda finalidade do inquérito, para além de comprovar que o crime de fato aconteceu, é coletar os elementos, gente, mínimos a respeito da autoria. Então, elementos a respeito da autoria do crime. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Isso daqui também é chamado de justa causa. Então, pode ser que na prova de você, na sua prova, ele também fala que a finalidade do inquérito consiste na busca da justa causa. E o que é a justa causa? A comprovação da materialidade e os elementos de autoria, tá certo? Os indícios de autoria do crime. Show? Para além dessa finalidade, nós também precisamos saber, algo que também é cobrado de vocês, é a natureza jurídica do inquérito. Professor, o que é a natureza jurídica do inquérito? Aí aqui eu vou botar uma coisa bem interessante para vocês. É que a natureza jurídica do inquérito, algo até que eu já disse para vocês, é que ele é procedimento administrativo, tá? Por quê, professora? Não vamos decorar, não? É procedimento administrativo porque ainda não existe a fase judicial, ainda está antes do poder judiciário, tá certo? Por isso que ele é administrativo, até acrescentar, ó, de caráter informativo. Informativo, certo? Mas tudo isso, que é um pontinho de exclamação, mas tudo isso foi para preparar você para algo que é bastante cobrado em toda prova de concurso público, que talvez seja o clímax do nosso bloco aqui, que são as características. As características do inquérito policial. Falando sobre características, deixa eu dar uma dica para você. Toda vida que você for lembrar de características do inquérito, lembra dessa frase aqui, ó. És dói. Ô, professora, a senhora tá dodói? É? Pois é só pensar aí, só. És dói.
Ô, gente, o que é o ex-dói-dói? Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Ex-dói-dói. São todas as características do inquérito, ó. Primeiro, que ele é escrito. Segunda característica aqui, ó, que ele é sigiloso. Terceira característica aqui é que ele é discricionário. Segunda não, né? Quarta característica é que ele é oficial. Aqui de I, ó, ele é indisponível. Aqui o outro D é que ele é dispensável. O outro O é que ele é oficioso. E o último I é que ele é inquisitivo. Ó, que legal, para a gente não esquecer mais, tá certo? Então, o ES dói-dói. Vamos para cada um deles? Bora lá. Escrito. Primeira característica do ES dói-dói. Escrito. Gente, o próprio Código de Processo Penal vai determinar que o inquérito seja escrito. É o artigo 9º do CPP, que vai dizer que todas as peças do inquérito policial elas devem ser reduzidas a termo, ou seja, devem ser reduzidas a escrito. Professora, mas isso impede que determinados atos sejam feitos de forma oral? De forma alguma. Diversos atos podem ser feitos de forma oral, só que eles vão ser reduzidos a termo. O que é reduzidos a termo? Escritos. Professora, isso impede que a tecnologia chegue, que seja gravado? Não, inclusive hoje, em diversos estados do Brasil, por exemplo, nós já temos a realização de autos de prisão em flagrante de forma virtual, tá? Onde, por exemplo, o delegado, ele não está no mesmo local do preso, e aí é feito de forma virtual, por videoconferência, por videochamada, a realização daquele auto de prisão em flagrante. Então, isso não impede que seja feito, tá certo? Obviamente, nosso código aí, ele vai ter que se readequar, né, a se modernizar, tá? Mas, como regra geral, o inquérito, ele é escrito, tá bom? Bora lá para outra característica. Deixa eu vir aqui para o material. E segunda característica da gente é que ele é sigiloso. Quando a gente fala de sigilo, aí a gente vai ter que ter algumas questões aqui que a gente precisa saber. O inquérito, gente, ele é sigiloso. É o que fala o artigo 20 do Código de Processo Penal, que vai dizer que a autoridade policial, que é o delegado de polícia, no caso a tia, por exemplo, vai assegurar o sigilo, tá certo? Daquele inquérito. Só que cuidado! Esse sigilo não existe, obviamente, para o juiz, e esse sigilo também não existe para o MP, claro, para o Ministério Público. Não tem que se falar em sigilo para essas partes, não é verdade? Só que talvez a observação aqui mais importante que eu quero que você tenha, e que talvez é a informação que mais cai em prova, é a respeito da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Porque essa súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal vai dizer que o investigado e o seu representante, né, o seu advogado, enfim, vai ter acesso, pode ter acesso ao inquérito policial, mas aos atos, vou até botar grande, ó, já documentados. Deixa eu explicar isso para você não precisar decorar, tá? Professor, o que é isso? Agora lascou, porque se o investigado tiver acesso às investigações, eu não vou poder fazer da melhor forma. Não é bem assim. O que a súmula está querendo dizer é que ele pode ter acesso aos atos já documentados. Por exemplo, imagine que eu esteja em um andamento de uma interceptação de comunicação telefônica de um investigado. Se ele chegar na delegacia e pedir para ter acesso ao inquérito, é claro que ele não vai ter acesso à interceptação, porque ela não está documentada ainda. Documentada é finalizada, né? Quando a interceptação for finalizada e elaborado o seu relatório final de interceptação, que ele vem para o inquérito, aí ele vai ter ciência, ele vai poder olhar, ele vai, o máximo que ele vai dizer, vixe, foi interceptado. E aí, óbvio, que ele vai ter direito a ver o relatório, mas isso a interceptação já tem passado, senão, obviamente, ele não iria ligar para quem ele queria ligar, tá certo? Então, quando o Supremo Tribunal falou que ele tem acesso aos atos já documentados. Então, tenha muito cuidado com essa expressão, é os atos já documentados, tá certo? Bora lá para o material. Bom, ainda sobre isso, sobre características, vamos para a terceira característica. A terceira característica é que o inquérito ele é discricionário.
Professora, o que é isso? Essa discricionariedade a gente pode tirar do artigo 14 do CPP. O artigo 14 vai dizer o seguinte, que o ofendido, os seus advogados, né, que é a vítima, e o indiciado vão poder requerer diligências para a autoridade policial. Mas o artigo 14 ainda é massa, porque ele vai dizer o seguinte, olha, a vítima, os seus representantes e o investigado podem requerer que o delegado faça determinadas diligências. Mas quem vai decidir se vai fazer ou não essas diligências é o delegado. Então, o fato do investigado me pedir alguma diligência, por exemplo, doutora, eu queria fazer uma reconstituição do crime. Tá, beleza, você pediu. Quem vai decidir se vai ser feito ou não sou eu. É claro que a autoridade policial, delegado de polícia, quando ele vai analisar e ele vai despachar sobre vai ou não fazer aquela diligência que foi solicitada, que foi pedida, é claro que ele vai ter que fundamentar. Fato, né? Isso é inquestionável. Mas quem vai decidir sou eu. Porque às vezes, gente, eu tô falando eu porque eu sou delegada, né? É que às vezes, assim como também acontece no processo judicial, as partes, elas querem muitas das vezes, como a gente fala aqui no Ceará, dar uma de gaiato, sabe, de espertão. E aí querem conduzir o inquérito, botando, por exemplo, às vezes, diversas pessoas. A senhora devia ouvir tal pessoa, para protelar, para procrastinar, ou seja, para fazer com que aquele inquérito demore muito no tempo, entendeu? Ou para tumultuar o inquérito. Então, ali a gente tem que ter muita sabedoria e muita resiliência na hora que vai analisar essas requisições para verificar o que de fato é importante a gente fazer e o que não é importante. Mas deixa eu te dar uma dica. Só tem uma coisa que as partes vão poder pedir para mim que eu não posso me recusar a fazer. Só tem uma coisa que as partes vão poder pedir para mim, se eu ainda não tiver feito, que eu devo ter feito, mas se eu não tiver feito, que eu não posso recusar. O exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. Por quê, professora? Por que você não pode negar se a parte solicitar um exame de corpo de delito se uma infração deixar vestígio? Porque a lei, o próprio Código de Processo Penal fala que é indispensável o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, não podendo ser suprido até pela confissão do acusado. Ou seja, o Código de Processo Penal fala da obrigatoriedade desse exame. Então, se o Código está falando da obrigatoriedade, é a única diligência que eu não posso negar, porque o próprio Código me obriga a fazer, a emitir guia para ser realizada esse exame, esse exame de corpo de delito, tá certo? Tirando isso, sou eu que decido, eu tenho total discricionariedade sobre os atos que vão ser realizados dentro daquele inquérito policial, tá bom? Vamos lá, continuando aqui para as nossas características. Deixa eu ver aqui, bora lá. Quarta característica, tá? É que o inquérito, ele é oficial. O que significa dizer, professora? Que a autoridade policial, o delegado, está previsto lá no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, ou seja, o domínio, a titularidade dessa investigação é dada por uma pessoa oficial, por uma instituição oficial, no caso, pela autoridade policial, pelo delegado de polícia que é previsto na Constituição Federal. A quinta característica é que esse inquérito ele é indisponível. Como assim, professor? O que quer dizer indisponível? O próprio artigo 17 do Código de Processo Penal vai dizer que a autoridade policial, ou seja, o delegado, não pode mandar arquivar os autos do inquérito. Então, aqui vou botar uma grande observação, que talvez é uma das coisas que mais cai na prova, tá? A autoridade policial não pode arquivar inquérito. Por isso que é o quê? Indisponível. O máximo que a gente faz é sugestionar, tá? Mas arquivar, delegado não pode fazer isso, não. Sexta característica. Apesar de ser indisponível, ele é dispensável. O que é isso, professora? Menina, é porque é muito simples de a gente entender que é a dispensabilidade. Deixa eu até vir para cá. Ora, a gente não viu que o conceito de inquérito é que ele é um procedimento para coletar os elementos de informação para subsidiar, para dar margem, para dar força para o ingresso de uma ação penal? Ou seja, o que eu vou fazer no inquérito é coletar as provas para uma ação. Mas se eu já tive esses elementos de informação, para que eu vou fazer o inquérito? Portanto, o inquérito ele é dispensável. Dispensável em que sentido? Se já houver esses elementos de informação.
Se eles já tiverem lá, para que eu vou abrir um inquérito para isso? É claro que 99,9915 em teste DNA, né? 99,999% dos casos a gente tem inquérito policial porque precisa de coletar. Mas, caso esses elementos já existam, o inquérito é dispensável. Se ele serve para subsidiar, para fundamentar uma ação penal, então, se eu já tenho esses elementos de informação, não tem por que eu ter inquérito, certo? Então, bora lá. Vamos lá, continuando o nosso material. Sétima característica aqui do inquérito, acho que ainda cabe aqui, é que o inquérito ele é oficioso. O que isso quer dizer, professora? É que, na verdade, gente, se tratar de uma ação, deixa eu voltar até aqui, se tratar de uma ação sujeita, de um crime sujeito à ação penal pública incondicionada, a autoridade policial vai abrir de ofício aquele inquérito. Ou o que quer dizer abrir de ofício? Quer dizer que ninguém precisa pedir à autoridade policial para que ela abra aquele inquérito. Ela tem o dever, certo? E numa ação penal pública condicionada à representação ou numa ação privada, a autoridade policial, ela ingressa com o inquérito policial, ela ingressa com a investigação criminal, mas antes disso ela precisa de um ok da vítima, né? Ela precisa de uma representação da vítima. O que é essa representação da vítima? É quando a vítima diz assim, ok, delegado, delegada, eu quero que você investigue isso, tá certo? Mas sendo uma ação penal pública incondicionada, independe do pedido da vítima, independe de qualquer pessoa pedir, a gente abre de ofício, tá? Vamos lá, continuando as nossas características. E a oitava característica da gente, talvez a mais conhecida, é que o inquérito ele é o quê? Inquisitivo. O que quer dizer inquérito inquisitivo, professora? Quer dizer que aqui a gente não tem contraditório e também não tem ampla defesa. Mas isso não quer dizer que não possa ter depois, né? Óbvio, vai para o processo judicial e no processo judicial aqueles elementos que foram coletados na fase de investigação passarão pelo contraditório e pela ampla defesa, tá certo? Beleza? Bom, então vamos ver como é que isso é cobrado nas nossas provas de concurso, bora lá? Para a gente não... Só um minutinho aqui, vamos lá. Para a gente conseguir ver como é que isso é cobrado, bora lá. O inquérito policial é atividade investigatória. Espera aí, que eu me perdi aqui, só um minutinho. O inquérito policial é atividade investigatória realizada por órgãos oficiais, não podendo ficar a cargo do particular. Isso mesmo, a delegado de polícia. Ainda que a titularidade do exercício da ação penal pelo crime investigado seja atribuída ao ofendido. E isso numa ação privada ou numa ação pública como da representação, né? Considerando-se as características do inquérito policial, é correto afirmar que o texto discorre sobre. O texto fala: o inquérito policial é atividade investigatória realizada por órgãos oficiais, não podendo ficar a cargo do particular, ainda que a titularidade do exercício da ação penal pelo crime investigado seja atribuído ao ofendido. Gente, o que quer dizer isso, hein? E que característica é essa? É de divórcio. A oficialidade do inquérito policial, ou seja, a titularidade desse inquérito é do delegado de polícia previsto no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, que fala que o titular é a... Acho que agora a caneta aqui. É a autoridade policial, tá certo? Ou seja, e essa autoridade policial, ela é uma autoridade oficial, como a gente viu. Então, é de divórcio, tá certo? Bora lá. Segunda questão. Com relação ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Então, ele quer aqui a correta. É indispensável sua instauração e conclusão para indiciamento? Gente, o inquérito é indispensável? Não, a gente viu que inquérito é dispensável, é uma de suas características. B, não é admitida sua instauração em crime de ação penal pública condicionado. Gente, não é?
Claro que é. O que eu falei para vocês é que é claro que a gente vai fazer um inquérito, se for continuada a representação, se for privada, desde que a vítima me permita, não é verdade? Mas se a vítima me permitir, é claro que vai haver. C. O delegado pode arquivar o inquérito. Opa, já acabou. O inquérito é indisponível. A autoridade policial não pode arquivar inquérito. D. O inquérito policial é um procedimento administrativo lindo, sigiloso, lindo, que reúne informações para subsidiar a ação penal. Ô, coisa linda! É o item D de divórcio. Mas vamos para o item E. A instauração do inquérito policial de ofício pelo delegado é obrigatória se tratando de crime de ação privada? Não. É obrigatória se for crime de ação penal pública incondicionada. Privada, não. Porque na privada e na pública condicionada, a gente vai depender de quem? Da vítima. Tá certo? Então, realmente, a questão número 2 é D de divórcio. Última questão. Em relação ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. A. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito independentemente do requerimento da vítima? Não, eu preciso do requerimento da vítima. B. Somente o ofendido ou seu representante poderão requerer diligências que serão realizadas ou não pelo juiz da autoridade, não sendo permitido o requerimento pelo indiciado. Gente, claro que o indiciado pode sim, pode o indiciado, a vítima ou seu representante legal. C. O inquérito policial é amparado pelo princípio da publicidade? Não. É o quê? Sigilo. E D. Sobrou a D, né? Mas vamos lá. Consoante entendimento simulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a participação do membro do Ministério Público na fase investigatória não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Isso mesmo. Quero que você anote, porque isso aqui é fato, é verdade. Quando o Ministério Público, deixa eu voltar aqui, quando o membro do Ministério Público ele funcionar, quando ele trabalhar durante o inquérito, como é que funciona? Como é que o promotor trabalha durante o inquérito? Por exemplo, eu tenho um determinado inquérito, e aí eu vou e represento por uma prisão preventiva. O juiz, antes de decidir pela prisão preventiva, que é obviamente quem decreta a prisão é o juiz, ele vai ouvir o Ministério Público. Aí esse promotor, essa promotora de justiça que for ouvida durante o inquérito, ele fica suspeito para trabalhar no processo? Não, nada a ver. Então, o promotor que trabalha, que foi chamado a trabalhar durante o inquérito policial, por exemplo, numa representação de prisão preventiva, ele não fica suspeito para trabalhar no processo, não. Ele pode trabalhar no processo judicial sem problema nenhum, tá certo? Então, essas foram nossas principais considerações, iniciando a nossas aulas sobre inquérito. E a gente finaliza esse bloco aqui em características, mas já a gente volta aqui com outro bloco também referente a inquérito policial, certo? Então, até já! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir
Onde é que eu tô errando? Em que pontos eu preciso melhorar? Por que eu tô errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não tô fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não tô vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu tô te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro. Bom, então aqui vamos continuar as nossas aulas sobre inquérito policial. E nesse bloco a gente vai trabalhar mais aqui tanto a questão de atribuição, tá? Dentro do inquérito policial, prazos, vícios. Então, de fato, também é uma matéria extremamente importante, né? Até porque a gente está trabalhando com prazo e a gente sabe como isso, na verdade, é a pedra no sapato de muito aluno. Então, tem que ter muito cuidado. Até porque quando a gente fala de prazo, por exemplo, a gente vai ter uma infinidade de prazos a depender do crime que a gente esteja falando, da pessoa, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? E também por algumas modificações legislativas aí que possivelmente virão e a professora já vai alertar você, mas tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá, não vamos perder tempo, até porque é uma matéria que demanda muito da gente. E aqui vamos para o nosso material para a gente falar de inquérito policial, para continuar falando de inquérito policial, né? Bom, primeira questão que a gente vai trabalhar aqui de inquérito policial é a questão que se refere à atribuição. Como assim, professora? Bora lá. Quando a gente fala de atribuição de inquérito policial, a gente fala sobre o trabalho da autoridade policial no que corresponde ao inquérito policial. Então, deixa eu vir aqui. Primeira coisa aqui, extremamente importante que eu tenho para falar para você. Quando a gente fala do trabalho da autoridade policial é esse delegado de polícia, ou delegado. Quando a gente fala de atribuição, a gente fala das atribuições funcionais, tá? De qual é o delegado, por exemplo, a delegada que vai funcionar, que vai trabalhar naquela investigação. Há quem diga que o nome seria competência, né? Ah, o delegado é competente para fazer tal investigação. Ou a delegada tal não é competente para fazer tal investigação. Não obstante, alguns livros, alguns textos se refiram à competência e o próprio Código de Processo Penal, quando vai tratar no seu artigo 4º a respeito das atribuições, ele fala a palavra competência, a gente acha aí que na elaboração do Código de Processo Penal, talvez o elaborador, ele não detivesse o total conhecimento, ou foi um escapular, né? Escapuliu ali o conhecimento acerca da diferença entre atribuição e competência. Por quê? E a palavra competência, ela está ligada à jurisdição, ao exercício da jurisdição, em um processo judicial. Só que a autoridade policial, o delegado ou delegado de polícia, ele não trabalha na fase judicial. Ele trabalha na fase administrativa, na fase pré-judicial, na fase pré-jurídica. Portanto, o que os delegados e delegadas exercem são atribuições e não competências. Porém, se a sua questão objetiva falar competência, você não vai brigar com a questão, não. Tá bom, tá certo. Até porque o Código de Processo Penal, o próprio código fala o nome competência. No entanto, se você quiser arrasar na sua prova e vier uma questão dissertativa, discursiva, onde ele peça para você falar sobre as competências, por exemplo, você vai arrasar se você já começar falando que, na verdade, se trata não de competência, porque competência está ligada à questão jurisdicional, se tratam de atribuições, porque o inquérito policial é um procedimento administrativo e não jurídico, tá certo? Agora, se for uma questão objetiva, não vai brigar, não. Questão objetiva, bota competência mesmo, tá lá até porque o código fala, tá bom? Como eu tenho que te preparar para tudo, eu tenho que te preparar tanto para uma questão objetiva como uma questão subjetiva, eu reputo que é importante eu ter esse minutinho aqui dessa palavra com você, porque eu poderia só aqui já ir pro artigo e caminhar. Mas eu acho que eu tenho que te preparar para todas as fases, porque eu tenho certeza que você vai passar em todas as fases, tá certo? Então, quando a gente fala de atribuição, quando a gente fala de competência, na verdade, a gente está falando de atribuição.
Então, quem seria o delegado, a delegada, quem seria a autoridade policial responsável, que a palavra é essa, por investigar aquele crime? E aí, quando a gente fala dessas atribuições, a gente vai ter 2 critérios que vão definir essas atribuições do delegado de polícia. Vamos lá para o material para a gente ver quais são esses critérios? Olha só. Então, quando a gente fala de critério, tá certo? De atribuição, de determinação dessa atribuição, a gente vai ter 2 critérios. Um critério que vai ser um critério, vou botar aqui, um critério territorial. E a gente vai ter aqui, deixa eu botar aqui mais embaixo, um critério material. Certo? Bom, então a gente vai ter esses 2 critérios. Como o próprio nome já diz, o critério territorial fala que funcionará a autoridade, ou seja, a autoridade policial que investigará aquele caso, é aquela do local onde o crime se consumou. Certo? É do local onde o crime aconteceu. Se o critério for material, aí aqui a gente vai ter um delegado, uma delegada que é especializado. Por isso que o nome é material. E essa especialização, gente, ela pode ser tanto na questão dos crimes em si, como da pessoa. Professor, então como é que eu faço isso? Vou dar um exemplo. A gente costuma dizer que é o seguinte, que essa competência, esse critério territorial, ele é subsidiário, né? Por quê? Porque primeiro eu vou ver se eu não tenho uma delegacia especializada sobre aquele crime ou aquela pessoa, e não tendo é que eu vou para o critério territorial. Então, por exemplo, eu, Anarda, hoje trabalho, hoje no dia que eu estou gravando aqui para você, eu trabalho em uma cidade no interior do estado do Ceará. Na cidade onde eu trabalho, só existem 2 delegacias. A delegacia municipal, regional da cidade e a delegacia de defesa e proteção da mulher. O que significa dizer que, quando há ocorrência de um crime, a primeira coisa que a gente olha é, foi de violência doméstica familiar contra a mulher? Porque se foi, tem uma delegacia especializada, critério material. Existe uma delegada especializada em crimes de violência doméstica familiar contra a mulher. Não foi... Aí vem para o critério territorial. Foi praticado, se consumou o crime foi praticado na cidade onde eu trabalho, porque hoje eu sou da delegacia, né? Eu sou delegada plantonista, hoje, no dia que eu estou gravando para você, eu sou delegada plantonista nessa cidade. Então, para mim, vem o que é residual. Então, é o seguinte, tanto a autoridade policial pode ser definida por um critério territorial, quanto ela também pode ser definida por um critério material, que são as famosas delegacias especializadas. Que eu não sei aí no seu estado, tá? Mas, por exemplo, aqui no meu estado, que é o estado do Ceará, a gente tem diversas delegacias especializadas. Delegacia de combate ao tráfico de drogas, delegacia de defesa da criança e adolescente, delegacia da criança e adolescente, e essa delegacia tem a delegacia de defesa da criança e adolescente, quando a criança e adolescente é vítima, e tem a delegacia da criança e adolescente quando o adolescente é infrator, tá certo? A gente tem delegacia de organizações criminosas, delegacia de roubos e furtos de veículo, delegacia de defraudações, delegacia de crimes cibernéticos, enfim, existe uma infinidade, delegacia de grupos vulneráveis, porque a gente tem delegacia do idoso, por exemplo, então a gente tem uma infinidade de delegacias especializadas. Então essa atribuição ela pode ser tanto territorial quanto material, tá certo? Bom, e quando a gente, então, passando dessa parte de atribuição, vamos para a parte de prazos, então, do inquérito. E aí aqui tá, porque eu vou cortar por aqui para o nosso material, porque aqui a gente precisa ter um certo cuidado, né? Então, bora lá. Quando a gente fala de prazos, tá? A gente fala de prazos porque, na verdade, a gente não pode achar que o inquérito ele dura para sempre. E nem pode, tá? Então, a gente tem prazos do inquérito. Bom, esses prazos, eles vão ser variáveis, tá? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, a gente tem a regra geral. A regra geral, gente, ela se refere ao inquérito de atribuições da Polícia Civil Estadual. Então, inquérito sujeito à justiça estadual, tá certo? Aqui sempre vai ser definido se preso ou solto. Se preso, são 10 dias. Se solto, são 30 dias.
esse prazo aqui de 10 dias, ele é improrrogável, tá? Já esse de 30 dias pode ser prorrogável, tá certo? Então, 10 dias, improrrogável. O segundo prazo que a gente tem são os crimes sujeitos à atribuição da Polícia Federal, ou seja, da Justiça Federal. Esses crimes da Polícia Federal e Justiça Federal, eles têm um outro prazo, tá? Se preso e se solto. Se preso, gente, são 15 dias. Se solto, a lei nada fala. Como nada fala, a gente vai para a regra geral do código, que são 30 dias. Agora, cuidado, porque a Justiça Federal, ela permite a prorrogação deste prazo por mais 15 dias, por igual prazo, tá certo? Coisa que a Justiça Estadual não permite, tá bom? Um outro que é muito interessante, que muita gente erra, porque ele é um prazo só, sendo preso ou solto, são crimes contra a economia popular. Crimes contra a economia popular, tanto faz se preso ou solto. O prazo sempre será de 10 dias. E sabe o que é legal ou não, quando é para o delegado, não comporta prorrogação, tá certo? Então, na economia popular, tanto preso ou solto são 10 dias. Outro prazo que geralmente cai pra caramba em prova é o previsto na lei de tóxicos. Na lei de tóxicos faz diferenciação se preso ou se solto, tá? Então, na lei de tóxicos é o seguinte, se preso são 30 dias, se solto são 90 dias. E tanto 30 contra 90 são duplicáveis. Certo? Então, tanto 30 quanto 90 são duplicáveis. Professora, por que o prazo é maior? Porque são crimes de maior complexidade, tá certo? E tem um outro prazo que cai pra caramba também, tá certo? Que são sujeitos à justiça militar. Tá? Ou seja, os inquéritos policiais militares. Eles também fazem distinção se preso ou se solto, tá? Se preso, gente, são 20 dias. Se solto, são 40 dias. Qual é o babado aqui? O babado é que aqui é improrrogável. Já aqui prorroga por mais 20, né? 40 não, tá? Então aqui a gente tem que ter cuidado, porque aqui essa diferença, ó, né, de prazo é bem interessante, tá certo? Mas se preso, não prorroga, não. Professora, como é a contagem desses prazos? Aí o que o babado pega, onde o filho chora e a mãe não vê, né? Que é a contagem dos prazos. Há uma grande discussão doutrinária sobre a contagem desses prazos. Mas o certo é que, majoritariamente, a gente fala que quando a gente fala de inquérito policial, se tratando principalmente de réu preso, quando a gente fala de réu preso, a contagem seria de forma material, ou seja, seria a contagem do direito penal. Como é essa contagem do direito penal? Eu incluo aquele dia e excluo do final. Por exemplo, se eu prendi alguém às 23 horas e 59 minutos, aquele é o meu primeiro dia do inquérito. Professora, pelo amor de Deus, a senhora perdeu um dia. Pois é, eu tenho que me rebolar, porque eu perdi um dia, certo? Por quê? Porque quando a gente fala de preso, a gente está falando de cerceamento de liberdade. Então, quando a gente fala de inquérito, né, de investigado preso, essa contagem ela é material, ou seja, ela inclui o do início e exclui o do final, tá certo? Beleza? Professora, se o último dia do inquérito cair num sábado, no domingo ou no feriado, prorroga? Não, infelizmente não. A tia vai ter que terminar aquele inquérito dentro do prazo. Então, não se prorroga nem no sábado, nem no domingo, nem no feriado, tá certo? Então, não. A gente não tem esse ganho que tem no Código de Processo Civil, não. Por quê? Justamente porque a gente está falando de cerceamento de defesa, de cerceamento de defesa não, desculpa, de cerceamento de liberdade, algo muito grave, né? Então, é por isso que ele não se estende no sábado, domingo do feriado, infelizmente, tá certo? A gente não ganha esses... Bom, tô falando infelizmente porque eu sou delegada, né? E a gente trabalha com prazos, e aí às vezes fica com uma montanha, né, de prazos ali para relatar, enfim, relatar, já adiantando, é o último documento do inquérito policial, que é quando a gente finaliza, né? Então tem que ter cuidado. Professora, beleza, os prazos eu já sei. Agora me fala sobre o valor probatório do inquérito. Gente, o valor probatório do inquérito é um valor relativo. Professora, como assim? Então tudo que colocou ali é relativo?
Gente, é relativo o valor probatório do inquérito por uma coisa muito simples. É porque a gente não viu que inquérito policial é inquisitivo. Se inquérito policial é inquisitivo, ou seja, não teve contraditório e ampla defesa, como não teve contraditório e ampla defesa, então eu não tenho como dizer, eu não tenho como apoiar minha decisão exclusivamente naquilo que está coletado no inquérito, porque eu ainda preciso passar pelo contraditório e ampla defesa. Razão pela qual, já vou dar a dica, razão pela qual juiz nenhum ele pode sentenciar, decidir com base exclusivamente nos elementos de informação coletados no inquérito, justamente porque não passou pelo contraditório pela ampla defesa. Só cuidado com uma coisa, lembre que eu estou falando de elemento de informação, porém lembre que existem provas que são coletadas ainda no inquérito, viu? Por exemplo, tem provas antecipadas, por exemplo, que são coletadas, aí são outros 500, tá? Mas, como regra geral, o juiz ele não pode decidir com base exclusivamente no que foi coletado no inquérito, porque não passou pelo contraditório e pela ampla defesa, certo? E, por fim, para a gente passar para as questões, tem outra coisa bem interessante também, com relação a vícios do inquérito policial. Professora, se eu, por exemplo, se tiver um vício dentro daquele inquérito, tá? Isso vai provocar nulidade do processo judicial, ou seja, o processo judicial vai ser nulo, vai ser declarado sem efeito? Não, gente. Sabe por que não? Justamente porque o inquérito ele é um procedimento administrativo, inquisitivo, onde ainda vai ser passado pelo contraditório e ampla defesa no Poder Judiciário. Então, os vícios do inquérito, eles não vão gerar nulidade do processo, exceto se a gente falar, por exemplo, sobre provas ilegais, que a gente já sabe que elas são vedadas, né, as provas ilegais, aí são outros 500, tá? Mas se a gente não está falando disso, aí não gera não. Por exemplo, chegou algum caso lá na minha delegacia, que é de violência doméstica familiar contra a mulher, e eu acabei fazendo o procedimento. Professora, mas tinha a delegacia da mulher, aí a senhora fez o procedimento e mandou para o Poder Judiciário, esse processo vai ser nulo? Não, um erro de atribuição, porque é material ou territorial, isso não gera nulidade daquele processo, não, até porque vai ter contraditório e ampla defesa, e eu também sou delegada, tá? Então, isso não vai gerar essa nulidade, não, tá bom? Vamos ver, então, como é que essas matérias são cobradas nas nossas provas? Bora lá. Vamos aqui e vamos ver aqui as nossas questões. Bora lá. Primeira questão, deixa eu olhar aqui o tempo. Bora lá. Primeira questão. Tendo em vista que o inquérito policial ele é mera peça informativa e dispensável, eventuais vícios ocorridos no curso da investigação não repercutem no processo penal. Inclusive, se tratando de meio de obtenção de prova, eita, que essa questão foi uma puta de uma pegadinha errada. Porque eu acabei de falar isso aqui para você. Professora, a senhora falou que não gera, professora. Mas eu falei para você, exceto quando a gente fala de provas ilegais. Isso aqui, meio de obtenção de prova, gente, ele tá falando de ilegalidade na coleta da prova. Tá vendo como essa questão, ela foi, assim, eu reputo uma questão super difícil, porque é uma questão que ela vai tentar te pegar aí na pegadinha mesmo, tá certo? Então, como regra geral, realmente não repercute no processo, salvo se for com relação a provas ilegais. Então, é errado, tá? 2. A Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Tóxicos, prevê o prazo de 30 dias improrrogáveis para a conclusão do inquérito, caso esteja preso? Não, gente. Não são improrrogáveis, não. A lei fala que esse prazo, assim como de 90 dias estiver solto, é duplicável. Então, é errado. Terceira. Como regra geral, o prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias. Show. Caso o iniciado esteja preso. Show. E de 20 dias se tiver solto? Não, não são 20, são 30 dias se tiver solto. Então, errado. Quarta, eventuais nulidades ou irregularidades ocorridas no inquérito policial contaminarão o processo penal e poderão culminar no trancamento? Errado. Olha como caiu de novo. Eventuais nulidades ou irregularidades não contaminam. Salvo aquela exceção que eu falei para vocês, que inclusive é da questão de número 1, quando a gente fala de provas ilegais. Mas a regra geral é que não contamina, tá? E por último, as provas não repetíveis, olha lá, as provas não repetíveis colhidas na fase investigativa não dependem, em regra, de autorização judicial. Certíssimo.
Lembre que essas provas não... Professora, deu um exemplo de provas não repetíveis, por que não depende de autorização judicial? Deixa eu voltar aqui até pra gente finalizar. O exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito, gente, é uma prova não repetível. Quando alguém chega lá na minha delegacia e fala assim, ei, doutora, o Joãozinho bateu em mim. Tá aqui, ó, tô com meu braço todo roxo. Beleza? Vamos fazer o boletim de ocorrência, eu vou expedir guia para ser realizado o exame de corpo de delito. Afinal, você já sabe que a única diligência que o delegado não pode dizer que não vai fazer, porque deixou vestígio, o crime de lesão. Passa o guia, ele vai para fazer a perícia. Show de bola. O que acontece? Essa perícia é feita. E aí ela tem um contraditório postergado, diferido, né? Por quê? Porque só vai ter esse contraditório para defesa quando for para o Poder Judiciário. Professora, aí quer dizer que quando chegar no judiciário ela vai ser refeita? Não, gente, até porque a lesão não vai existir mais. Ela é uma prova não repetível, né? Ela não vai ser feita mais, porque não vai mais existir. O nome já diz, ela é não repetível. E o que eu quero dizer para vocês é que, como regra geral, essas provas não repetíveis, elas não precisam de autorização judicial, certo? Um grande exemplo é o exame de corpo de delito, como eu falei para vocês. É o delegado da autoridade policial que vai emitir a guia para que a vítima faça o exame de corpo de delito, tá certo? Bom, então aqui foram as principais questões a respeito de prazos, vícios e atribuições do inquérito, mas a gente ainda não terminou o inquérito e a gente vai ter alguns outros blocos aí a respeito do inquérito policial. Então, fica aguardando aí que já já a gente tem aí novidades e outros blocos sobre inquérito policial, certo? Até já! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente,
Não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos. Vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,